Saudações, gente bonita, em Goiás, são 7 horas da manhã. Nós já falamos em várias lives, inclusive na que foi interrompida ontem, que é assim que os grandes impérios terminam. Assim que o Império Britânico terminou, que o Império Holandês terminou, que o Império Francês terminou, o Espanhol, o Português, o Otomano. Quando você tem que recorrer a empréstimos internacionais para fazer a guerra. A manutenção de um grande império custa muito caro. Por isso que eles acabam, os impérios de natureza militar. Por isso que a China durou tanto tempo. A China é um império de comerciantes, não um império militar. Por isso que ele ainda existe até hoje. Certo? Por isso que ele existe até hoje. Sempre focou no comércio, não na guerra. Agora, o Império Romano, por exemplo, acabou. Pelo mesmo motivo. Quando você tem que recorrer a empréstimos externos para sustentar guerras que são necessárias para a manutenção do poder imperial, você vai quebrar. Não tem exceção, não tem exceção. Você que vai quebrar. Com os Estados Unidos, eu vejo parte dos discursos pessimistas, catastrofistas, que agem como se não os Estados Unidos sempre fizeram isso e sempre deu certo e agora vai continuar dando certo. Cara, dessa vez não. Nós já explicamos no vídeo sobre a China. Não tem o que fazer. Agora, se os chineses entenderam isso, os russos também entenderam. Só que, como eu disse, quem resolve as coisas pelo ouro são os chineses, não os russos. Os russos tomam o caminho da pólvora. Por que isso é importante de ser dito? Por um motivo simples. A guerra na Ucrânia, para fins práticos, está terminada. Certo? Para fins práticos, a guerra na Ucrânia está terminada. Não tem mais o que possa ser feito para salvar a Ucrânia. Mas por que a Rússia não encerra? Porque ela não é burra. É preferível manter os Estados Unidos e a OTAN numa guerra de duas frentes, desgastante. Cara, a Rússia está usando artilharia e aviação, supremacia tecnológica e tática. Então ela gasta pouco e ganha muito. Ganha tanto com um aumento do preço do petróleo, dos recursos que ela vende, quanto com a ruína econômica dos inimigos dela. Então por que ela encerra um conflito que está sendo muito benéfico para ela? Não faz o menor sentido do ponto de vista tático. Não faz o menor sentido. Ela vai manter. O problema é que a Alemanha, o salsicha de fígado, parece não ter entendido isso. E eu não acredito que o governo polonês, mesmo novo, também tenha entendido. Então deixa eu explicar para vocês o que provavelmente vai acontecer. Sempre que uma grande guerra termina, há profundas alterações de fronteira. E vocês podem verificar isso vocês mesmos. Procura mapas do mundo, principalmente da Europa. Antes e depois da Segunda Guerra Mundial. Antes e depois da Primeira Guerra Mundial. Antes e depois das guerras napoleônicas. Antes e depois da Grande Guerra do Norte. Antes e depois da Guerra dos 30 anos. Procura. Vocês vão ver profundas mudanças e alterações fronteiriças. Vai acontecer de novo. Em quais cavalos a gente aposta? Letônia, Estônia e Lituânia não tem razão para existir. São países pequenos, muito pouco populosos e muito agressivos e hostis com a Rússia. Não faz sentido a Rússia mantê-los. Não enquanto estados independentes. Mas enquanto parte da Federação Russa, rola. Certo? É a mesma coisa a Armênia. Existe uma chance muito razoável desses 4 estados serem incorporados pela Federação Russa. Leida, mas faz parte da OTAN. E daí? A OTAN está apanhando que nem bode na horta na Ucrânia.
e vai apanhar muito mais no Oriente Médio. Eu pergunto, por que países entrariam num grupo militar que só apanha? Você entraria num grupinho ali que só apanha? Você entraria num grupo para apanhar solidariamente? Ah, tem um grupo ali, tá caçando briga e vai apanhar, então eu vou entrar para apanhar também. Isso faz sentido? Não faz. Então quando o muro de Berlim caiu, a União Soviética foi desfeita e aparentemente o capitalismo neoliberal venceu, o Pacto de Varsóvia deixou de existir. Agora que o neoliberalismo está sendo derrotado, a OTAN, que é o braço armado do neoliberalismo, vai deixar de existir. Simples assim. Bom, e aí a Finlândia vai ser gentilmente convidada a repensar sua vida ou voltar a fazer parte do Império Russo. Letônia, Estônia e Lituânia não tem conserto. Não tem conserto, não tem salvação. Não vai ser oferecida a opção de continuar existindo para eles, não. Dificilmente. Porque não faz sentido. É muita encrenca para pouco benefício. Quando você é um rato, não caça briga com um leão, não. Certo? Então vou deixar de existir. E aí a situação da Ucrânia, bom, vai depender. São duas, a Ucrânia inteira ser incorporada. E aí nesse caso da Ucrânia inteira ser incorporada, eu acredito que uma medida de bom senso seria entregar essas partes problemáticas para os países de onde elas vieram. A Bukovina do Norte, entregar ela para a Romênia, entregar a Transcarpátia para a Hungria, a Rutênia para a Eslováquia, Lvov para a Polônia e o norte de Rivne para a Bielorrússia. Incorporar o resto. Outra solução, que eu acho inclusive mais interessante, seria incorporar toda a Novorrússia, o sul e o leste, mas, pelo desaforo, os raions de Poltava e Sumi. E no limite, Kiev. Incorporar isso ao território russo. Mas aí temos um outro problema. Problema alemão. Sim, a Bessarabia e a Transnistria vão para a Rússia e o que sobrar da Moldávia volta para a Romênia. Mas voltando, nós temos o problema alemão. A Alemanha não é um país razoável. Tomou decisões profundamente estúpidas sob o comando do salsicha de fígado. Então a Alemanha não é um país tão antigo assim. A Alemanha é criação recente, de 1871. Não existia Alemanha antes. Sabe? Então, essa criação pode ser desfeita. Divide a Alemanha em três. Bavária, Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, mais simpática com a Rússia. Essa Alemanha Oriental poderia pegar a Pomerânia Oriental, certo? Tomadas da Polônia, que em troca fica com Lvov. Mas elas não aceitariam. A guerra não é sobre aceitar, é sobre vencer ou perder. Como eles estão querendo guerra, e uma vez que os Estados Unidos deixem de ser uma ameaça, que está muito próximo, a Rússia pode dar para eles o que eles estão querendo. Só que uma guerra rápida, uma blitzkrieg, baseada em artilharia pesadíssima, aviação. Uns 600 Kinjals mandaria a Alemanha e a Polônia para a Idade da Pedra. E não precisa acertar o civil. Só infraestrutura crítica aos militares. Forçando eles a negociação, né? Ao restabelecimento de fronteiras. Essa é uma opção bastante interessante para a Rússia. Alguém poderia argumentar muito corretamente que nunca que a Alemanha e a Polônia concordariam. Mas a questão não é concordar. Esses dois países estão provocando a Rússia há muito tempo de várias formas. Eles estão dando a impressão que estão dispostos a ir à guerra com a Rússia. Se forem, é o que vai acontecer. Ainda mais sem a proteção, né? Sem o guarda-sol dos Estados Unidos. Então, se continuarem escalando, enfrentando a Rússia, provavelmente é isso que pode acontecer.